Afinal de contas, os Estados Unidos estão em recessão ou não? Nós tivemos um soft landing? Vamos ter um soft landing? Hard landing? No landing? Ou seja, o que vai acontecer com a economia americana? E muitos esperando um famoso crash, né, de uma hora para outra. Mas o assunto é muito mais complexo do que isso. Então, nesse capítulo que eu quero trazer para você é uma visão, obviamente, sempre alternativa e até contrária do que se fala, né, em todos os jornais, vinda do Jeff Snyder, com uma conversa que ele teve recentemente com George Gammon, que talvez dê um nó na sua cabeça, né? Ele argumenta como nós já estamos em recessão desde 2008 e não nos recuperamos até agora. Então, primeiro, o que eu quero começar a falar aqui é sobre algo que eu já conversei bastante nesse podcast, mas eu entrei em muitos detalhes num vídeo que eu fiz exclusivamente para membros, que foi o primeiro vídeo desde que eu comecei a fazer o vídeo exclusivo, só que eu disponibilizei para todos. Então eu vou colocar na descrição desse vídeo para você dar uma olhada sobre como que realmente foi a crise de 2008, como ela não foi entendida e muitos acham que ela foi imobiliária e não foi bem assim. E também não foi financeira, ela foi muito mais monetária, mas o que mais interessa é que desde 2008 nós tivemos uma mudança radical na forma que todo o sistema bancário se reorganizou, o que definiu não somente a forma de se obter crédito ao longo do tempo, com muito mais critério, mas também muito mais desconfiança, mas principalmente com efeitos colaterais que fizeram com que a economia real, eu, você, empresas, empregos, né, produtos e serviços reais na economia, acabaram sofrendo com isso e vem sofrendo até hoje com uma estrondosa perda de oportunidade e produtividade que poderiam ter acontecido se nós tivéssemos um sistema funcional da mesma forma que ele vinha acontecendo antes de 2008, certo? Então, não que não tenha sido necessário medidas acontecer, obviamente, não estou defendendo ou não o sistema, mas a sua reorganização abafou muito da curva de crescimento que teria acontecido. Por isso que você viu crescimentos enormes dos países, principalmente ali nos PIBs, né? China ali a 15%, 10%, Estados Unidos a 5%, 7%, Brasil mais de 10% em várias ocasiões, e também a expansão da globalização que aconteceu durante essa época, no maior boom de desenvolvimento, no maior boom de inovação, inclusive vários produtos como o iPhone surgiram nessa época, entre vários outros, obviamente, e também o que isso acarretou para o resto do mundo do sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos acabarem crescendo e essa liquidez sendo distribuída muito mais uniformemente ou para aqueles que realmente precisam ao redor do mundo, independente do país que eles estejam. Mas, como eu venho dizendo em outros capítulos, isso praticamente está sendo revertido nesse exato momento. Então, 2008 reverteu muito da questão do crescimento, do crédito, etc., e criou um mundo de eterna estagnação. E essa estagnação, ou seja, você andar de lado, ele acaba criando ali uma nova situação que se torna um novo normal, segundo Jeff Snyder, onde a gente não consegue mais nem definir o que é recessão. Porque quando você tem hoje um mercado que está procurando por uma recessão, para poder ter algum motivo para de fato ficar preocupado, motivo pelo qual as bolsas não param de subir e todos os mercados não param de subir, você tem na sua mente que a última grande recessão tenha sido 2008 e também 2020 pela pandemia, mas como a pandemia teve um pouquinho de artificialidade, ela acaba criando a 2008 como sendo a grande referência de um evento puramente monetário, financeiro, né? Foi chamado de grande crise financeira, mas eu explico como não é bem o caso no vídeo que eu coloquei na descrição. Então, quando você avalia a nova realidade que nós temos, você vê ali, por exemplo, nos Estados Unidos, 200 mil empregos que são criados, você pode pensar que está tudo bem, está tudo maravilhoso, porque na verdade os Estados Unidos estão crescendo e os Estados Unidos estão numa situação única que o resto do mundo não está. E aí fica aquela questão, nossa, os Estados Unidos viraram uma ilha de crescimento e o resto do mundo está num certo problema, né? Talvez aí possamos colocar
A China, num caso à parte, obviamente, mas você vê aquela estagnação, principalmente quando você vê Europa, América do Sul, etc. Então, tudo ali indo, mas indo bem lateral, bem arrastado, com muito mais dificuldade, como se o óleo daquele motor da economia mundial ficasse muito mais grosso, né? Eu sempre uso essas analogias para poder facilitar um pouco o entendimento. E aí, quando você fala ali de crescimento de PIB de 3%, o Jeff Snyder diria, mas peraí, você precisaria de 10% por pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, para você tentar voltar para o ritmo de crescimento que nós tínhamos antes de 2008. Então nós temos um desperdício gigantesco de facilitação de crédito para aqueles que realmente precisam, e você criou uma divisão completa entre o mercado financeiro, ou seja, as bolsas, os mercados, etc., e a economia real. E essa confusão ela acaba sendo perversa, porque você tem mudanças de governos, como acabou de acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, você teve isso na Argentina, você teve isso no próprio Brasil, você está tendo isso na Europa nesse exato momento, justamente porque as pessoas sabem que tem algo que está errado, mas elas não conseguem dizer exatamente o que. E obviamente que toda discussão ela entra no mundo político, sendo que não necessariamente deveria, porque ninguém vê a mecânica monetária de como hoje funciona o sistema euro-dólar e como a forma que o sistema se reorganizou desde 2008 acaba travando completamente a expansão que nós tínhamos antes. E por ser um assunto complicado, ele ainda cria mais complicação ainda a partir do momento em que você usa a mesma lente diante de 2008 em relação ao Fed, política de juros e todas as coisas que nós falamos aqui bastante nesse podcast, de todos os mitos, né, de taxa de juros. A gente sempre acha que quanto mais baixo o juro, melhor, porque o crédito fica mais barato e mais abundante, mas quem acompanha esse podcast sabe que é exatamente o contrário. Você desejar juros mais baixos, inclusive está sendo dito pelo próprio Trump, é exatamente o contrário do efeito que você gostaria de ter. Então isso acaba criando um nó na cabeça de todas as pessoas. E é um dos grandes objetivos aqui, né, de explicar isso aos poucos. Então, você acabou criando toda uma situação, mais de uma década, no qual o crescimento fica lateralizado, mas ele não é um crash, não é uma coisa que aparenta ser o novo 2008 que tanto se espera. Então, por que esse 2008 acaba não acontecendo, pelo menos por enquanto? Você acaba tendo o mercado financeiro, ele age de forma automática. Então, se você não vê um PIB negativo nos Estados Unidos, se você não vê um crash de desemprego extremamente alto, etc., o mercado vai comprar e ele continua sendo bullish. E aí fica a pergunta, por quanto tempo isso vai se manter? Essa é que é a grande incógnita, porque agora nós estamos diante de um ciclo econômico que foi completamente modificado e ele vem durando muito mais tempo do que se esperava. Então você não consegue nem você não consegue mais, diante desse cenário, segundo o Jeff Snyder, fazer as análises clássicas que você fazia desde então. Então, ele diz que a grande discussão é que todo mundo acaba perdendo tempo demais em discutir se nós estamos em recessão ou não estamos, sendo que os efeitos já acontecem na vida real para as pessoas. Os americanos estão com cada vez mais dificuldade de encontrar empregos, pessoas ao redor do mundo é exatamente a mesma coisa, o crescimento ele não é o quanto ele poderia ser, e isso afeta inovação, novos produtos, etc. É claro, existe a inovação da inteligência artificial que vai poder, inclusive, melhorar a produtividade nesse sentido e compensar essas forças que estão sendo feitas nesse exato momento. Com certeza sim, mas é inegável que talvez as inovações que hoje nós estamos vendo poderiam ter vindo muito antes, ou poderiam ter sido feitas de uma forma muito mais tranquilas do que nós estamos vendo agora. Então, segundo o Jeff Snyder, você não consegue nem definir se nós vamos entrar em recessão, se você não consegue nem mesmo anunciar que nós saímos dela a partir de 2008, vendo todo o crescimento lateral e principalmente com a economia o sistema monetário de uma forma globalizada, você também não tem a forma de avaliar cada país de forma isolada. Você não consegue ver, porque o mercado de ação americano, ele é um mercado de ações global. Todo mundo está canalizando para os Estados Unidos. Se você tenta avaliar a curva de juros americana, se você fala de uma curva invertida, infelizmente ela não fala sobre o comportamento somente dos Estados Unidos isoladamente, mas ela fala do comportamento mundial. Da mesma forma, você não consegue ver a curva de juros da Alemanha para dizer como está a saúde da Alemanha, ou nem da França, e nem de nenhum lugar. Por quê? Porque todas essas curvas elas são mais ou menos sincrônicas
sincronizadas com pouquíssimas diferenças do regionalismo. Esse é o tamanho do nível de entranhamento que nós temos no sistema global de hoje. E isso cria cada vez mais narrativas, outros culpados, etc. E cria cada vez mais barulho, né? o noise, para você poder tentar entender o que está de fato acontecendo. O que faz com que você tomar decisões de o que fazer, onde investir, cada vez mais difíceis. Então é muito importante você entender essa dinâmica, tentar sair cada vez mais usando uma lente macro. Inclusive, várias pessoas, né, até falam comigo assim, meu Deus, mas é uma complicação gigantesca, né? Cada hora eu tenho que olhar para um lugar na parte da macroeconomia e é tanta informação que eu fico meio sem saber o que fazer. É porque depende de cada caso. Então, inclusive, eu hoje estou trabalhando com pessoas, né, algumas pessoas todos os meses, para poder avaliar caso a caso o que elas precisam fazer no caso dela para se adaptar a isso. Então, é muito mais do que tentar prever o que vai acontecer, é você também tentar se preparar no seu caso para o que você vai fazer. Se for alguma coisa que possa ajudar você, com certeza, eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso aqui, quero focar no conteúdo, mas você pode olhar aqui embaixo na descrição do vídeo também para entrar em contato. Então, esse tipo de mercado que nós temos hoje, ele está completo. Eu gostaria que, se você puder pegar alguma coisa desse capítulo, é de você tentar criar uma separação completa. Não misture o mercado financeiro com a economia real. Por definição, da forma que ela está feita depois de 2008, principalmente quando você entender ali no outro vídeo que eu fiz ali bem completo das origens, você começa a entender cada vez mais por que a financialização da economia americana acaba se transformando na poupança do mundo, acaba propulsionando mais ainda o milkshake do dólar, deixando o dólar no longo prazo cada vez mais forte, mas mesmo assim, ele não tem pronto escoar, ele não tem muita saída, e isso vai criando uma série de problemas ao redor do mundo, e mesmo que todo o capital venha para cá nos Estados Unidos, você ainda não tem uma economia real que responde, é simplesmente a economia financeira, o que obriga a população normal a ter que investir, porque senão ela não tem saída, percebe? E muitos que amam Bitcoin vão gritar, é para isso que a solução é o Bitcoin. Sim e não necessariamente, depende exatamente como o mercado vai utilizá-lo para isso. É por isso que não existe aquela bala de prata que vai resolver tudo, mas é muito importante você entender essas dinâmicas para você tentar separar cada vez mais o joio do trigo e poder se proteger cada vez mais dessa cortina de fumaça de informações.